A paz do Senhor, irmãos. Com muita alegria que nós estamos novamente aqui para deixar essa mensagem aqui para o culto, rogando ao Senhor pela graça, pela misericórdia, pelo seu amor. Nós agradecemos a Deus imensamente por podermos estar chegando aí na sua casa para trazer uma palavra de alento, de fortalecimento, para a sustentabilidade da nossa fé. Precisamos, em tempos difíceis, ter a nossa fé completamente em Cristo Jesus. Assim nós oramos, pedimos ao Senhor, assim nós cantamos, assim nós pregamos a palavra do Senhor, com essa fé, com essa determinação, com esse propósito de que Deus, em Cristo Jesus, alcance você aí na sua casa. Nós vamos estar orando nesse instante. Vamos agradecer ao Senhor. Feche os seus olhos e receba em nome de Jesus. Deus, eu quero te dar graças por mais uma vez poder estar aqui trazendo uma mensagem, compartilhando da palavra do Senhor, para que a nossa fé cresça do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. As músicas que vamos cantar, a palavra que vamos ministrar e as orações que estamos fazendo, é porque cremos no Senhor como o único Deus. É porque em Ti nós temos a promessa de perdão dos nossos pecados, se nos convertermos, se nos achegarmos a Ti, se nos humilharmos diante da Tua poderosa mão, o Senhor cumprirá os Teus intentos através de Cristo Jesus. Nós cremos, ó Deus, que Jesus é nosso Senhor, é o Seu Filho, é a providência do Senhor para nos salvar. Cremos na volta dEle. Portanto, nós pregamos essa palavra, oramos nesse sentido e cantamos para louvor da sua glória. Muito obrigado, Deus. Fique conosco durante essas ministrações. Agradecemos pela vida dos irmãos que têm trabalhado e se empenhado para isso acontecer. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos no nome de Jesus Cristo. E por Ele dizemos amém. Glória a Deus. Irmão Fábio vai estar ministrando louvor para nós, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo
todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Adorado sejas o nome do Senhor. Meus irmãos, um dia o Senhor deixou todo o esplendor da sua glória. Não pensou em si mesmo, não pensou naquilo que ele iria passar aqui nessa terra, mas foi por amor às nossas vidas que ele deixou todo o esplendor da sua glória. Mesmo sabendo tudo que iria passar aqui, ele não olhou para o sofrimento, mas ele apenas olhou para o amor que ele tinha para com a humanidade. E a mensagem que este louvor ele nos traz, louvado sejas o nome do Senhor. Esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o
Deus, louvado sejas o nome do Senhor. A Ti, ó Deus, rendemos a nossa gratidão, o nosso louvor, Senhor, a nossa adoração, porque mesmo sabendo todo o seu sofrimento sobre o mundo, sobre tudo que o Senhor iria passar, mesmo sendo Deus, o Senhor olhou apenas para este amor e veio em resgate às nossas vidas. Louvamos a Ti, Senhor, e somos gratos porque o Senhor nos alcançou. E assim recebas também este louvor diante do altar do Senhor. Recebas, ó Deus, a nossa gratidão, pois a Ti oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, gostaria que você que nos ouve, você está em casa, se você pudesse apanhar a sua Bíblia, eu vou fazer algumas citações aqui, para você acompanhar as leituras comigo. Não é como se você estivesse aqui na igreja sentado, partilhando diretamente do culto. Por favor, abra sua Bíblia para o livro de Romanos, capítulo 12, e você vai ler comigo, vai me acompanhar, os versículos 2 e 3. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois bem, querido, no último áudio que eu gravei, dando algumas orientações acerca da decisão de permanecermos com a igreja fechada, nós falamos da precaução e citamos essas questões da moderação, do equilíbrio. E dentro dessa mesma visão, dentro desse mesmo contexto, eu quero meditar nessa noite, nesse momento com os nossos irmãos, usando o mesmo versículo citado naquele momento, e acrescentando aqui, dentro do versículo número 3, o não pensar em si mesmo. Aplicar em pensar é um ato que muitos poucos têm exercitado nesses dias. Hoje o que se vê são muitas pessoas agindo sem pensar. Quando Paulo toma a iniciativa de escrever, e eu entendo que, pensando sobre os problemas da sua época, entendendo que naquela época tinha muita gente agindo e tomando decisões sem ter conhecimento de fatos, principalmente em se tratando do Evangelho de Jesus Cristo, do seu nascimento, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Fatos em que se passaram em apenas 33 anos. A vida muitas vezes passa rápido para a gente. Eu cheguei para a cidade de Teófilo Otoni, eu tinha 8 anos de idade, hoje eu tenho 64. Quase o dobro da idade do nascimento, morte e ministério de Jesus. A vida dele em si
de 33 anos, ele teve 3 anos de ministério. O que fez verdadeiramente, o que impactou verdadeiramente, o que trouxe motivação, o que tem trago motivação e o que dará motivação para mim e para você, não foi a vida dos 33 anos de Jesus, mas foi apenas os 3 anos do seu ministério. E quando Paulo faz uma proposta de ensinamento, convidando as pessoas a não conformar com aquele século que viviam, mas serem transformados pela renovação da mente, ele estava falando do que Cristo fez em apenas 3 anos. E o ministério de Jesus estava impactando uma geração, só que o parente, o descendente, o da raça de Jesus, que deveria ter por consciência e entender aquelas coisas porque os fora ensinado, eles estavam vivendo dissolutamente e muitas vezes pensando em si mesmo. Então Paulo faz essa proposta. Então aplicar em pensar não é só um problema da nossa geração, não é um problema só do nosso tempo. Apesar de que temos visto isso também na nossa geração, esse é um problema que tem permeado as gerações. E cada geração que se passa, mais distante do conhecimento, mais distante do entendimento, mais vivendo por si próprio, é o que nós temos visto. A falta de moderação, ou o parar para pensar em detrimento às ideias, às atitudes, levou Paulo a escrever àquelas pessoas. De todas as cartas de Paulo, a única que foi endereçada a uma igreja da qual ele não tinha sido participante ainda, era a igreja que estava em Roma. Todas as outras cartas de Paulo, elas foram escritas e endereçadas às igrejas que ele já tinha conhecimento delas. A igreja de Roma não era conhecida por ele não havia estado naquelas igrejas, mas ele sabia da dificuldade pelas quais o povo que estava ali na capital do império vivia. Nós temos os problemas espalhados pelo Brasil inteiro. Em todos os municípios dos nossos estados, existem problemas e existem as dificuldades. Mas quando você trata das dificuldades da capital do nosso estado, da capital do nosso país, ou de algumas capitais importantes da nossa nação, nós podemos ver, é visível, que os problemas deles, o volume dos problemas, são bem maiores do que naquele município o mais distante. Não obstante dessa distância, a falta de conhecimento é proporcional à densidade demográfica. Então, quando Paulo escreve para a igreja que estava lá em Roma, na capital da província,
Ele estava dizendo que ali as pessoas estavam pensando mais em si do que no próximo. No versículo 3 que nós lemos, diz assim: digo a cada um dentre vós que não penseis de si mesmo, além do que convém. Guarda essa parte desse versículo aí. Nós vamos destrinchar isso aqui. Pensar em si mesmo não é valorizar o que você sabe e adquiriu. Pensar de si mesmo é muitas vezes não aprender a dar valor ao que o outro sabe. Pensar em si mesmo é você entender que você se potencializa e você não vê potencial nas outras pessoas. Pensar em si mesmo é sempre achar que você está certo e os outros errados, ou querer muitas vezes impor o que você pensa, o que você acha. Paulo viu isso naquela época, nós estamos vendo isso nos nossos dias. Temos presenciado esses embates políticos, essas brigas por poder na nossa nação. Pensar em si mesmo é muitas vezes usar da prerrogativa do seu cargo, da sua posição social, da sua influência dominadora sobre o outro. Aqui, o dinheiro, o poder financeiro fala alto. Muitas vezes a posição social ou o dinheiro que a pessoa tem dá a ele o entendimento que ele tem poder para influenciar, para conseguir vantagens, para entender que ele, sendo assim, ele deve usar dos seus direitos ou das suas prerrogativas. E muitas vezes essas pessoas usam o que muitas vezes a gente diz hoje de abuso de autoridade. A sociedade judaica pensava assim. Por isso Paulo escreve isso. Voltemos ao texto. Paulo pede para que a igreja, os cristãos, eles entendessem que em Cristo era uma nova vida. Na sua Bíblia aí, se você está me acompanhando, você vai ver que deve ter um subtítulo do assunto aí, e vai estar escrito lá, a nova vida. Paulo estava falando do novo comportamento, das novas atitudes, da maneira diferente que o cristão deveria pensar. E ele diz, olha, não conforme com esse século, mas transforme pela renovação do seu entendimento. Querido, quantos cristãos acham hoje que a forma de mudar a política que se tem aí é ele, sendo cristão, entrar na política? Está errado. O cristão, ele tem que fazer a diferença, estando ele aonde ele estiver, sendo político ou não. A nossa cidadania cristã, ela precisa fazer a diferença diante dessa cidadania corrupta, pervertida, maléfica que existe no nosso tempo. A sociedade judaica, ela agia dessa forma, porque mesmo o império, tendo conquistado o Estado judaico daquela época, o Império Romano concedeu a eles a liberdade religiosa, e eles eram extremamente religiosos.
não foi por isso que Jesus veio. Jesus não veio para mim e você adquirirmos uma religião, batermos no peito e agora está tudo resolvido porque somos cristãos. Jesus não veio para isso. Então você me ouvindo, aí na sua casa, você pode fazer uma pergunta para mim. Então é pecado eu pensar em mim? Muitas vezes, querido, esse texto, ele é usado fora do contexto. Olha o que diz o versículo 3. É pecado você pensar em si além do que convém. Portanto, querido, não é pecado você pensar em você. Não é pecado você querer estudar, não é pecado você querer formar, não é pecado você ser dono de um negócio, não é pecado você se tornar um profissional liberal, não é pecado. Não é pecado você casar, não é pecado você ter sua família, não é pecado você preocupar com a educação dos seus filhos, não é pecado. O que é pecado é você pensar além disso. Aí sim, nós não devemos ir além do que convém. Os nossos excessos é que são responsáveis por muitas vezes cairmos em tentação, pecarmos contra Deus e depois ser necessário tomar um caminho de recomposição, de pedir perdão, de reavaliar a nossa caminhada. Em Cristo Jesus, nós vimos essa mensagem, e foi isso que Paulo ensinava, era isso que Paulo pregava. O Evangelho de Cristo, considerado o segundo Adão, foi desafiador na vida dele. E é o que nós temos pedido a você, que nesse ano de 2020, entenda que Deus está desafiando o seu povo. Isso foi uma proposta de leitura bíblica na passagem de 19 para 20, quando a gente não tinha nem noção do que ia acontecer no nosso país, nós não tínhamos nem noção do que ia acontecer no mundo, e assim nós propusemos uma leitura bíblica desafiadora no ano de 2020. Querido, o quanto isso tem sido útil para mim, porque tem convivido já há muitos anos com a palavra do Senhor. Mas a partir do momento de ter um propósito de leitura com uma visão determinada, tem aumentado a minha perspectiva de vida e crescido o meu conhecimento ainda mais na palavra. Textos que eu já havia lido, hoje eu leio e entendo de uma forma diferente, porque a palavra de Deus precisa ser desafiadora para nós. Então não adianta você dizer para mim que já leu a Bíblia 10 vezes, 5 vezes, 4 vezes, se ela hoje não desafia você a pensar diferente nesse século que nós estamos. Em Mateus 22, nos versos Mateus 22, nos versos 36 e 39, se você puder abrir aí comigo nesse texto, por favor, por gentileza, me acompanhe. Mateus 22, verso 36 ao 39. E um deles, intérprete da lei, verso 35, experimentando-lhe, perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo
Semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse ensinamento de Jesus, ele vivia isso. Então, quando ele manda a amar o próximo como a si mesmo, é porque ele vivia isso. Ele falava e praticava. Se você continuar o texto aí, no capítulo 23, tem uma outra citação que eu gostaria de deixá-la para esclarecer melhor esse assunto. No capítulo 23, no verso 3,
na sua vida de adolescente incomodou a igreja, o seu ministério incomodou o templo. A necessidade de não nos conformarmos com o século que estamos vivendo, mas sermos renovados pelo nosso entendimento, buscarmos ser moderados em todas as coisas, buscarmos ser não pensadores de nós mesmos, mas buscar um equilíbrio, buscar uma paz com nós mesmos, não termos decisões precipitadas, pelas quais com certeza iremos pagar um preço muito grande se agirmos fora do contexto da palavra de Deus. Quantas pessoas hoje têm tomado decisão dizendo assim: eu sou crente, mas eu não sei perdoar. Eu falei que eu perdoei, mas fica aquela coisa aqui dentro do meu coração, sabe? Não existe perdão assim. Perdão, ele faz transformação de vida. Perdão provoca mudança. Feche os seus olhos, meu irmão. Você que está aí na sua casa ouvindo essa mensagem, feche os seus olhos agora. Eu quero orar por você. Orar por você. Pedir a Deus pela sua vida. Pedir a Deus pela misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de você. Que nós possamos, como igreja, estar vivendo momentos decisivos na nossa fé. Deus, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pelos irmãos que estão aqui nos ajudando, pela vida do evangelista Igor, do irmão que está aqui tocando com a gente, o irmão Fábio. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado pela minha vida. Agradeço a Deus porque eu sei que o Senhor tem sido misericordioso para comigo. A tua graça eu a tenho sentido e visto todo dia. Nesse instante, ó Deus, eu oro por aquele e aquela que está ouvindo essa mensagem, que ela tenha o seu coração transformado, que ela pare de pensar em si próprio e pense no outro, que ela pense nele só até o que convém pensar, o que não for para pensar, que o Senhor tire da mente dessas pessoas o excesso de preocupação, o excesso de zelo, o excesso de ansiedade. Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor está indo de encontro à necessidade desse irmão e dessa irmã, aonde ela está, aonde ela está, aonde ela está. O Senhor está indo a favor da sua necessidade. O Senhor está aliviando o coração, o Senhor está abrandando a dor, o Senhor está sarando em nome de Jesus Cristo. Deus, não nos deixe pensar além daquilo que temos que pensar. Nos ocupe, ó Deus, com a sua palavra e não nos deixes ficar preocupados. Nos ocupar com antecedência. Adoecermos por preocupações que não temos necessidade